Ser a última sessão do ano aqui entre senadores e deputados. Sessão essa que está prevista a votação de 11 vetos presidenciais e 7 projetos de lei que tratam de questões orçamentárias. Entre esses projetos de lei, que está o mais importante do ano, digamos assim, que é o projeto de lei orçamentária do ano que vem, de 2019, que é considerado o projeto que traz todos os gastos e todas as obras, ações e serviços que deverão ser realizados no ano que vem com dinheiro público federal. Esse projeto de lei orçamentária também traz toda a previsão de arrecadação e também alguns números, por exemplo, a previsão do salário mínimo para o ano que vem, cuja previsão é de ser de R$ 1.006 a partir de 1º de janeiro. Essa proposta também traz a previsão de um déficit, é o 6º ano seguido que o país deve fechar o ano com as contas no vermelho, 139 bilhões de reais. E com isso, a dívida do país vai aumentando, ao contrário, aí impedindo, fazendo com que mais dinheiro público seja reservado para o pagamento de juros e menos dinheiro para melhorias no geral para a população. Esse é o projeto de lei mais esperado, né? O projeto que libera os senadores e deputados para o recesso parlamentar e também deve ser a última votação de diversos parlamentares cujo mandato terminam hoje. A sessão foi suspensa porque havia uma dificuldade de quórum, principalmente na Câmara dos Deputados, lembrando que diversos parlamentares tiveram a sua titulação, né, a diplomação pelo Tribunal Superior Eleitoral na data de hoje, alguns terão amanhã também, mas essa sessão de votação deve ser retomada amanhã a partir da 13h. É isso, não houve votação prevista, a votação prevista para hoje não houve, ficou para amanhã, foi adiada para amanhã, mas você pode ficar com os principais destaques do restante da Câmara agora no Jornal da Câmara. Deputados que fizeram história na Câmara se despedem após uma série de mandatos. 15 anos do Estatuto do Desarmamento. Defensores e contestadores comentam o dispositivo legal. E em debate, o que parece, mas não é só uma curiosidade, a gagueira e os obstáculos sociais que ela provoca. Há décadas, eles participam dos embates legislativos. Muitos fizeram história na defesa de ideias, propostas e segmentos sociais. Nos últimos dias desta legislatura, o clima é de despedida para muitos parlamentares que fizeram a diferença enquanto estiveram aqui. O deputado Luiz Carlos Rauli cumpriu 7 mandatos em defesa de várias causas e se despediu da Câmara depois de ver aprovado o seu relatório para uma proposta de reforma tributária. Quantos anos de trabalho, quantos dias de trabalho memoráveis nessa casa. A Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, faz parte da minha vida. Em 32 anos de mandato, o deputado Arnaldo Faria de Sá enfrentou vários governos, quando a questão era a defesa dos direitos previdenciários dos trabalhadores e aposentados. A gente tem que agradecer a todos os pares pela luta, pelo apoio durante toda essa caminhada em defesa da Previdência e da assistência social. O trabalho foi cumprido, a luta foi bem dada. A defesa dos direitos das mulheres e dos trabalhadores e as causas ligadas ao setor de defesa nacional foram alguns dos debates que marcaram os 3 mandatos da deputada Jô Moraes. E saio daqui com a convicção de profundo respeito à instituição que significa a Câmara dos Deputados, parte da representação democrática do Congresso Nacional. O deputado Chico Alencar se despediu dedicando seus 16 anos na Câmara à defesa de um projeto socialista e igualitário. Guardamos a nossa convicção em fazer política com ideias e causas, buscando uma sociedade socialista e democrática, sem preconceitos, discriminação, violência. Aquele ideal utópico sem o que nós nos corrompemos. O deputado Leonardo Pisciani declarou que os seus 4 mandatos foram uma oportunidade de aprendizado para ele, que chegou à Câmara ainda muito jovem. Eu cheguei aqui aos 22 anos de idade e pude
através de cada um de vocês, conhecer e aprender um pouco mais da realidade desse grande país que é o nosso Brasil. Comissão de Meio Ambiente traz para a Câmara o debate sobre a ocupação de uma área rural em Brasília. O temor é de que o Lago Oeste, como é conhecido, acabe tendo uso urbano e industrial. O Lago Oeste é uma região rural localizada a 40 quilômetros do centro de Brasília. Abrange uma área de 4.680 hectares, com 5 unidades de conservação ambiental. Quando foi criada em 1993, o objetivo da região previsto em lei era produzir alimentos de alto valor nutritivo. Como se trata de corredor ecológico, é proibido instalar residências urbanas e indústrias, por exemplo. O representante do ICMBio afirmou que no Lago Oeste estão nascentes importantes e seus mananciais alimentam uma das barragens que garantem o abastecimento de água do DF. Essa situação de pouca ocupação que garante que Brasília ainda tenha condições de ter uma capacidade hídrica que sustente a população que está presente. A audiência pública debateu a proposta de autorizar a divisão das chácaras do Lago Oeste. Como se trata de uma região rural e de grande valor socioambiental, moradores e autoridades temem a possibilidade de gerar uma ocupação irregular com o adensamento da população. O objetivo do Núcleo Rural Lago Oeste é se manter como rural, obedecer toda a legislação de uso e ocupação do solo do Distrito Federal e, principal, não exceder a taxa mínima de impermeabilização de 5%. A regularização, a gente está lutando para que ela ocorra com a maior agilidade possível, para que evite que o Lago Oeste se torne terra de ninguém, sem lei. Mas representantes dos órgãos de controle negaram essa possibilidade. Essa situação de ocupações, de invasões, é bastante comum no DF. Nosso dever como órgão ambiental é buscar proteger áreas bastante sensíveis, como é o caso do Lago Oeste, porque é um local de recarga de aquífero e recarga do próprio Lago Paranoá. Não é admitido, de acordo com o PDOT, parcelamentos em área rural menores do que 2 hectares. Nesse sentido, todos aqueles que têm ocupação irregular, a SPU tem buscado notificá-los para que eles se adequem e quando não há êxito a partir dessas notificações, a gente tem proposto as ações de reintegração de posse. Todo esse debate faz parte do processo de licenciamento ambiental da região que está em andamento. É o primeiro passo para regularizar o Lago Oeste. Há ali um sítio arqueológico. É preciso que esse sítio arqueológico também seja delimitado para que haja um licenciamento ambiental com todas as condicionantes que têm que ser postas e, ao mesmo tempo, se caminhe para a regularização. A forma melhor de preservar é regularizar dentro das premissas que caracterizam a região, o território do núcleo rural do Lago Oeste. Refrigerantes, sucos e outras bebidas não alcoólicas adoçadas com açúcar poderão ficar mais caros. É o que prevê a proposta que foi debatida em audiência pública pela Comissão de Seguridade Social da Câmara. O texto do deputado Paulo Teixeira quer aumentar impostos para esses produtos com o objetivo de reduzir o consumo. O problema do açúcar hoje está gerando grande problema de obesidade, de diabetes, de hipertensão e que o vetor mais forte que leva o açúcar para o povo brasileiro são as bebidas açucaradas. Você compra uma Coca-Cola, uma Pepsi-Cola no exterior, elas não têm tanto açúcar quanto a Pepsi-Cola e a Coca-Cola que existe no Brasil. Na América Latina, Chile, México e Peru já adotaram a tributação para refrigerantes, uma medida que é recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Em alguns países, o Chile fez justamente isso, fez dois tipos de faixa. Ele colocou uma majoração para produtos não saudáveis e diminuiu quando você consegue ter produtos não saudáveis. Então, esse design da política fiscal ele vai depender muito do país, muito do que faz sentido, mas ele tem mostrado essa efetividade. Mas nem todos que participaram do debate acreditam que aumentar impostos poderá trazer benefícios aos consumidores. É evidentemente que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se o projeto dele fosse da seguinte forma, você fica obrigado a diminuir X% a quantidade de açúcar, era um projeto que tinha alguma consistência, dava até para debater.
Mas você chega assim, olha, você vai ter que diminuir o açúcar, senão eu aumento o imposto. Você não está querendo resolver o problema da saúde, está querendo aumentar imposto e eu sou contra qualquer tipo de aumento de imposto. Taxar ou sobretaxar bebidas açucaradas não é a solução. Eu acho que é consenso que a obesidade é um problema multifatorial, que a obesidade é um problema, uma doença crônica não transmissível, que todos os países do mundo têm que ter cuidado, mas entendemos que aumentar ainda mais a carga tributária num produto específico, que não é o único causador da obesidade, que ele não, na verdade não é um produto nocivo, ele não causa obesidade, o excesso do consumo dele sem outros fatores mitigadores é que podem chegar a um aumento de peso ou coisa do gênero. Então isso é consenso, nós não acreditamos que sobretaxar e refrigerante vai resolver o problema da obesidade. Comissão de Legislação Participativa abre espaço para um tema que parece banal, mas gera preconceitos e dificuldades sociais: a gagueira. A falta de políticas para tratar a gagueira no país foi discutida com representantes de várias instituições. Além das dificuldades no tratamento, existem o preconceito e as barreiras para entrar no mercado de trabalho, já que muitas vezes a escolarização de pessoas gagas é prejudicada. É importante a gente entender que a pessoa que gagueja tem as suas dificuldades, nós temos um alto índice de preconceito, as ignorâncias são muito... Você viu o vídeo do menino que apanhou na escola porque gagueja? Isso é uma coisa que no século XXI a gente não deveria estar mais presenciando. Na audiência pública foram apresentadas propostas para auxiliar os 2 milhões de adultos e 10 milhões de crianças que sofrem de gagueira. Por exemplo, maior tempo nas avaliações orais em concursos, mestrados e doutorados, e a realização de campanhas de combate ao bullying contra estudantes gagos. Essa reunião surgiu de uma solicitação de um jovem do interior do estado do Rio de Janeiro, Felipe, que disse que gostaria muito de ver a Câmara discutindo com mais profundidade os temas relacionados às pessoas com gagueira. Foi exatamente o que nós fizemos, ouvindo quem tem acúmulo, ouvindo quem já discute nas suas entidades, ouvindo quem tem ideias de políticas públicas. E os próximos passos agora, depois da audiência, é exatamente no ano de 2019 um conjunto de medidas que possam fazer com que essa política pública de garantia de direitos para quem tem gagueira se fortaleça. Para o presidente da Associação Brasileira de Gagueira, as causas e as ocorrências do problema são muito pouco discutidas, e isso dificulta até mesmo na identificação da própria gagueira. Uma das nossas principais ações são os grupos de apoio para pessoas que gaguejam, que nada mais são do que foros criados para que os indivíduos que gaguejam, em primeiro lugar, muitas vezes descubram que outras pessoas sofrem do seu mesmo problema e têm os seus mesmos desafios, e para que, a partir desses grupos de apoio, experiências sejam trocadas para que todos saiam mais fortalecidos. Relatório lançado na Câmara chama atenção para o casamento na adolescência e até na infância. O estudo foi realizado pelo Banco Mundial. O estudo Casamento na Infância e Adolescência, lançado na Câmara, busca estimular a criação de políticas de combate a esse problema social e faz parte de um programa do Banco Mundial para aumentar os investimentos na educação de meninas e combater o casamento infantil e a gravidez precoce em todo o mundo. A legislação é um primeiro passo importantíssimo e crucial, é uma proteção, você protege os direitos das crianças e das adolescentes, protegendo-as do casamento infantil, do casamento na infância e adolescência. Além disso, é preciso outras iniciativas que possam permitir, principalmente, que as meninas concluam o ensino médio, se mantenham na escola, que o ensino seja uma alternativa e oportunidades econômicas, oportunidades de trabalho. O Brasil ocupa a 4ª posição no ranking internacional de mulheres que se casam com menos de 18 anos. Ficamos atrás apenas da Índia, Bangladesh e Nigéria. Mais de 700 milhões de meninas em todo o mundo são submetidas ao casamento precoce. O casamento infantil nega direito às meninas. Muitas engravidam, trazendo prejuízos para a saúde. Elas têm maiores chances de serem vítimas de violência sexual, física e psicológica. Muitas também não escolhem com quem se casar.
e é comum abandonarem a escola com prejuízos para a educação. O documento mostra como o casamento infantil é tratado nas leis brasileiras e avalia o nível de escolaridade das meninas casadas. Elas são aquelas crianças pobres que moram em área de riscos vulneráveis, que não tiveram primeira infância, que não tiveram um trabalho continuado, que não têm uma saúde e nem uma escola digna. Estatuto do Desarmamento faz 15 anos. O aniversário coincide com um momento político em que o instrumento legal sofre contestação, mas ele também é defendido. Aprovado em 2003, o Estatuto do Desarmamento trouxe regras mais rígidas para a posse e comercialização de armas e munição no Brasil. O número de homicídios por armas de fogo caíram de quase 40 mil em 2003 para menos de 35 mil em 2006, uma redução de 12%. Em 2016, esse número havia saltado para mais de 60 mil, uma taxa de quase 30 assassinatos por 100 mil habitantes. No referendo em 2005, quase 64% dos votantes disseram não à proibição do comércio de armas de fogo. Agora, 15 anos depois da criação do Estatuto, 95 propostas para a flexibilização do desarmamento estão prontas para votação. A gente vem discutindo há alguns meses com a bancada da Segurança Pública. Acho que uma das propostas é muito factível, né? Inclusive restringir mais o acesso à posse de arma, mas tirar o poder discricionário da Polícia Federal. Esse é um tema que eu acho que é bem fácil de ser explicado e defendido. Entre os pontos a serem revistos está a necessidade de autorização da Polícia Federal para a posse de arma e também a diminuição da idade em que é permitido comprar uma arma, de 25 para 21 anos. Na Câmara, deputados se dividem. O tráfico de armas, o tráfico de munição continua livre e quem recorre ao tráfico é o próprio bandido. Então o bandido continua cada vez armado, inclusive com armas de uso proibido, de uso restrito, daí por diante, praticando o crime e o cidadão de bem desprotegido. Nós não podemos flexibilizar o Estatuto de Desarmamento, nós temos, pelo contrário, que implementá-lo e, ao implementá-lo, desarmar os bandidos e o cidadão de bem ter segurança. O que nós precisamos é um Plano Nacional de Segurança Pública e não armar as pessoas. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã.